Eu não sei você, mas eu tô muito na expectativa do Super Mundial de clubes de 2025 nos Estados Unidos. Mas eu não sei você, mas eu estou muito preocupado com todas as notícias que eu leio, principalmente aquelas que dão conta da parte financeira. Vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo que vem acontecendo, te atualizar sobre essa questão do novo Mundial. Esse é aqueles vídeos que deu trabalho, tive que pesquisar bastante em publicações também em outra língua, então se você quiser fortalecer no like aqui embaixo, você reconhece o trabalho. Se você não gostar do vídeo também, não precisa apertar. Agora, se inscrever é algo que ajuda bastante a gente aqui no Raiz Tricolor. Vamos lá, cara. Primeiro ponto que tem que ser falado sobre o Super Mundial do ano que vem são as promessas. A FIFA estimou muita coisa sobre esse Super Mundial. Qual que era a situação? O Mundial de Clubes, da maneira como ele é disputado, né, todos os anos, no final do ano, num país sede, aqueles times que vão lá, o europeu joga 2 jogos, o sul-americano também e tal. Essa Copa do Mundo de clubes, né, ela não se revelava exatamente da maneira como a FIFA projetou lá atrás, em 2005, com esse formato. Nunca se deu um retorno muito alto, né, tanto na concorrência por direitos de transmissão, quanto de patrocínio, e também, né, com essa sequência agora gigantesca de vitórias dos europeus, cada vez mais ele tem perdido a importância para o mercado como um todo. O europeu vai lá, joga 2 jogos, ganha, a gente sabe muito bem como é isso, e para os outros times resta a felicidade de apenas chegar na final. Não é um torneio lucrativo. E a FIFA, com isso, decidiu mudar a situação e transformar isso numa Copa do Mundo de Clubes. Tirou a Copa das Confederações, que era uma competição que já tinha um apelo baixo, e implementou, um ano antes da Copa do Mundo de Seleções, a Copa do Mundo de Clubes. E, para a edição de 2025, ela estimou, e é aí que a gente começa os nossos problemas aqui. A FIFA estimou. Essa estimativa inicial da FIFA foi de 50 milhões de euros por clube. Aqui no canal tem um vídeo de quando saiu essa notícia, primeiramente no jornal português A Bola, e uma notícia que foi confirmada pelo Marcel Riso, que é um jornalista que cobre essa área do esporte, publicando aqui no Brasil, na CNN, no site da Itatiaia. 50 milhões de euros. Só que essa era uma estimativa, tá falado lá no vídeo, inclusive. Estimativa, o que a FIFA esperava. Não era garantia de que seria isso. Essa estimativa ela era principalmente baseada em encantar e convencer os times europeus a participarem, né? Não só a participarem, mas a estarem a full ali, estarem completamente integrados dentro dessa Copa do Mundo de Clubes numa intertemporada, e não só irem jogar 2 joguinhos no Oriente Médio, né, que é bem mais perto da Europa, ali no meio da temporada, né, no final do ano. Então esse valor servia para poder tentar encantar os europeus. E 2, para mostrar para o mercado publicitário que o torneio seria grande, seria gigantesco e era a nova Copa do Mundo. Bem, nada disso foi garantido, era uma expectativa, né? A Europa acabou, nesse meio tempo, não querendo jogar e fazendo confusões porque os jogadores não teriam férias. Teve Eurocopa esse ano e daqui a 2 anos tem Copa do Mundo de seleções. Então, nesse meio tempo, ter outra Copa do Mundo de clubes, mais tempo sem férias, os jogadores não curtiram muito. E o Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, chegou a dar uma entrevista dizendo que o Real Madrid não jogaria. Mas aí ele voltou atrás. Só que na sua reclamação, onde ele dizia que não jogaria, ele falava em eles vão nos pagar 20 milhões de euros pelo torneio todo. Um jogo do Real Madrid vale 20 milhões de euros. Aí, ou seja, aqueles 50 na fala do Ancelotti já estava em 20 e essa parte ele não voltou atrás. Bem, o segundo ponto que a gente vai aqui são essas estimativas da FIFA. Aonde a FIFA estimava e aonde a FIFA errou dentro desse processo todo. E lembrando que links e fontes que eu utilizei para este vídeo estão aqui na descrição. A FIFA estimou, mas não se concretizou primeiro nos patrocínios. Havia uma expectativa altíssima por esse torneio, do lado da FIFA. Reunir seleções
é igual a reunir craques numa Copa do Mundo. Só que reunir times é reunir esses mesmos craques e outros, com Haaland da vida estaria no Super Mundial e não tá numa Copa do Mundo de Seleções, e ainda mais paixão, né? Muita paixão por conta dos clubes, certo? Não, né? O mercado de publicidade não respondeu assim, até porque existe uma falha aí que é o fato de que a Copa do Mundo existe desde 1930. E a Copa do Mundo de Clubes seria a primeira edição. Um texto do New York Times, lá em abril de 2024, dizia o seguinte: a FIFA esperava que o torneio, que contará com uma mistura de equipes de sucesso do mundo todo, incluindo 12 times europeus, onde joga a maioria dos talentos do mundo, esse torneio criasse uma enorme procura por parte das emissoras e de parceiros comerciais, publicidade. Mas uma combinação de mau planejamento e atraso levou as emissoras a recusarem os números que a FIFA procurava. Até agora, os patrocinadores também têm se mostrado relutantes em comprometer 150 milhões de dólares que a FIFA está buscando para pacotes de patrocínio. A FIFA esperava garantir grandes parceiros de patrocínio dispostos a pagar até os 100 milhões de dólares que os patrocinadores da Copa do Mundo pagam por edição. Mas faltando pouco mais de um ano, nenhum parceiro titular foi anunciado para o evento. Fecha aspas. Não sei se você percebeu no texto, mas a FIFA recebe 100 milhões de dólares numa cota de patrocínio da Copa do Mundo, e ela estava querendo 150 milhões de dólares, estava achando que ia arrumar isso, estava indo ao mercado buscando pacotes de patrocínio a 150 milhões de dólares pela Copa do Mundo de Clubes. Estava projetando mais do que a Copa do Mundo de Seleções. Ou seja, superestimaram os patrocínios em valores maiores até do que uma Copa do Mundo. Isso tendo Eurocopa, Copa América, Olimpíadas e até a Copa do Mundo, né? Num curto espaço de tempo. A gente está falando de agora até a Copa do Mundo, são 2 anos. Você tem todos esses torneios e, obviamente, ninguém tem dinheiro infinito para poder botar. E aí a gente está falando de marcas tradicionais. A Coca-Cola vai botar grana nesses eventos, ou não. Em todos eles, pode até botar, mas quanto vai botar? Bem, o fato é que durante o Mundial, esse Mundial ainda vai concorrer, obviamente, em menor escala, com a Copa Ouro, né, que é a Copa América da CONCACAF, né, da América do Norte, que vai acontecer aonde? Nos Estados Unidos, nas mesmas datas, mas a gente fala disso já já. Até agora, bem, esse texto que eu acabei de ler era de abril, até agora em julho, nenhum patrocínio foi anunciado ainda. E isso preocupa a gente. Tá? No final eu vou falar, a gente vai jogar, o torneio continua sendo grande, mas eu estou só te alertando de como a situação do Super Mundial está nesse momento, afora daquela só empolgação de todo mundo por jogar, ok? Um texto da Sport Pro, que, enfim, é uma publicação muito Sport Pro Media, né, que é uma publicação muito conhecida e respeitada nessa área no futebol mundial, diz que é um texto publicado nessa última terça-feira. A FIFA decidiu aumentar o tamanho e o prestígio da Copa do Mundo de Clubes, prometendo aos patrocinadores, prometendo aos participantes enormes somas de dinheiro para competir. Mas parece haver pouca demanda por mais uma competição por parte de times, jogadores, torcedores e, aparentemente, emissoras. Entretanto, os patrocinadores têm se mostrado relutantes em comprometer-se a pagar uma taxa alegada de 150 milhões de dólares, dada a atual incerteza. Ou seja, primeiro erro da FIFA nessa projeção, a grana de patrocínio não está vindo. Segundo erro da FIFA nessa estimativa, os custos. A FIFA projetava fazer esse Super Mundial lá em 2021. Essa seria a primeira edição. Essa edição seria na China, pandemia, obviamente, cancelado. Agora, a FIFA projetou para os Estados Unidos, como eu falei, para servir de evento teste da Copa do Mundo em substituição à Copa das Confederações. Mas para o futebol de clubes,
os Estados Unidos não são a melhor das escolhas. Apesar de estar no hemisfério norte, a gente está falando de outro continente, cruzar o Oceano Atlântico inteiro para os times europeus, né, que são os mais relutantes, fusos completamente diferentes, né, se você for para a costa oeste, por exemplo, dos Estados Unidos, é um fuso bem diferente do que é o fuso horário da Europa, muito diferente do que, por exemplo, o último Mundial que foi na Arábia Saudita, com uma viagem e um trecho muito mais curto até o Oriente Médio. E, claro, também o custo alto da FIFA para organizar nos Estados Unidos. No mesmo texto lá que eu falei de abril no New York Times, diz o seguinte: a FIFA também enfrenta custos significativos ao realizar o evento nos Estados Unidos, onde servirá como preparação para a Copa do Mundo. Alguns jogos serão em grandes arenas, incluindo estádios da NFL, futebol americano. Estádios que devem ser alugados. Ou seja, mais uma dúvida surge daí. Como que será, por exemplo, a procura de ingressos? Porque a gente está falando de estádios de 90, 100 mil pessoas. Para jogos do Real Madrid, para jogos, vá lá, do Paris Saint-Germain, do Chelsea, provavelmente, até para os sul-americanos, a procura também deve ser muito grande, com certeza. Mas e para o Urawa Reds do Japão? Para o Al Ain do Oriente Médio, clubes com menor não, com totalmente um apelo muito menor. Para o Mamelodi da África do Sul, Esperance da Tunísia, até o Fluminense, a gente tem que falar da gente também, não vai ter aquela invasão de 20 mil pessoas num estádio dos Estados Unidos. A gente está falando de uma viagem extremamente cara e um visto extremamente burocrático de se conseguir. Então, obviamente, você vai ter uma dificuldade ali com esses estádios para colocar muito mais gente em jogos que não forem tão atrativos. Eu citei, por exemplo, o Real Madrid e o Benfica. O Benfica tem esse apelo todo por lá para venda de ingressos. Os custos de organização são altos e essa procura a gente, né, vai olhando que nos Estados Unidos vai ser mais difícil também. E a gente chega para o terceiro ponto, e esse é o principal prejudicial em relação às estimativas da FIFA. Esse é outro ponto, erroneamente pela FIFA, erroneamente projetado, que é o de transmissão. O antigo Mundial, né, que agora se tornou torneio intercontinental de clubes e que continua acontecendo todo ano, ele era meio escanteado nas transmissões. Na Europa, nas Américas, até no Brasil mesmo. Você para pensar que a Globo só compra quando tem um time brasileiro e mesmo assim esconde a transmissão dos outros jogos ali para um Sport TV da vida. O assunto veio à tona na terça-feira, né, eu estou repercutindo isso na quarta, porque a FIFA anunciou uma concorrência pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo de Clubes de 2025, essa edição do ano que vem, e de 2029, no mundo todo, menos na Europa e numa parte da África, segurando essa concorrência desses dois lugares para depois. Só que várias notícias davam como certa uma negociação da FIFA com o serviço de streaming Apple TV Plus, já para a venda do torneio e eles exibirem no mundo inteiro. E aí aqui vem um parênteses, tá? O desespero da FIFA nesse momento é tão grande que logo após ter sido anunciada essa concorrência, todos os times do torneio publicaram, obviamente em algo enviado pela FIFA, todos os times já classificados. Nesse momento a gente tem 29 dos 32 classificados, né? Os 3 que faltam são 2 sul-americanos, o campeão da Libertadores desse ano e o segundo classificado pelo ranking da Conmebol, pode ser o Boca Juniors, enfim, mas a gente ainda não sabe, e o representante do país sede, que ainda não definiram como vai ser. Mas dos 29 times, todos, exceto Palmeiras e River Plate, publicaram nessa terça-feira uma espécie de um post ali na sua rede social, como esse daqui, do Fluminense, falando que estará no Mundial de Clubes de 2025 nos Estados Unidos. Um post enviado pela FIFA, ele é padronizado, tá aí na tela. O textinho foi alterado por alguns dos clubes, como eu falei, só Palmeiras e River Plate que não fizeram post, alguns fizeram apenas no Instagram, ou alguns fizeram só no perfil. O Bayern, por exemplo, só postou no Instagram, o Esperance também só postou no Instagram, o Borussia Dortmund só postou na conta deles em inglês, mas todos postaram, inclusive os europeus, de que estarão no Mundial de Clubes de 2025. Isso, obviamente, para dar aquela confiabilidade
para o mercado de que, olha só, vocês vão ter o Real Madrid, vocês vão ter o Chelsea, o Paris Saint-Germain, o Fluminense, o Flamengo e todos os times que estão classificados estarão por lá. Não sei porque Palmeiras e River Plate não postaram, deve ter alguma explicação lógica ali. Ou seja, a FIFA não tinha um acordo, voltando, né? A FIFA não tinha um acordo com a Apple TV Plus para a compra do torneio? Então, as notícias dão conta de que a FIFA projetava vender para a Apple TV Plus o torneio inteiro, no mundo inteiro, por 2 bilhões de dólares. 4 bilhões pelas duas edições. Só que notícias agora já de junho dão conta de que o negócio estava para ser fechado por 1 bilhão as duas edições. Ou seja, caindo o valor em 4 vezes menos. E, pelo visto, nesse valor também não fechou. Segundo um texto do Tariq Panja, jornalista especializado em negócios e futebol no New York Times, ele falou o seguinte: falando em bagunça, o acordo da FIFA com a Apple para a Copa do Mundo de Clubes com 32 equipes fracassou a tal ponto que uma licitação foi lançada com menos de um ano para o torneio. A arrogância e o mau julgamento os trouxeram até aqui. Agora estão de mercado em mercado em busca de dinheiro. Uma matéria da Infomoney aqui no Brasil diz que, segundo a plataforma The Athletic, do New York Times, uma pessoa familiarizada com a indústria de transmissão revelou que uma grande empresa de mídia dos Estados Unidos estava tão cética sobre o valor da competição que estimou os direitos norte-americanos dos Estados Unidos em cerca de 30 milhões de dólares. Ou seja, só o mercado dos Estados Unidos, que é um mercado fortíssimo, que tem um clube classificado, que é o Seattle Sounders, mas acima de tudo transmitiria os grandes times europeus, só em 30 milhões de dólares, estimou lá embaixo. O desespero é grande. Falta menos de um ano para o torneio, não tem patrocinador anunciado, não tem sede definida, não tem contrato de TV vendido. Sobre as sedes, só um detalhe, uma informação que foi dada pelo pessoal da CNN é de que provavelmente o Mundial deve ser disputado só mais na costa leste, porque, como eu falei, vai estar sendo realizada a Copa Ouro no mesmo momento. A Copa Ouro ficaria mais na costa oeste, ali em cidades como Los Angeles, São Francisco, Seattle, em Las Vegas, no Arizona, porque o fuso horário da costa leste é mais agradável para o europeu, estaria 3, 4 horas apenas de diferença, e aí cidades como Boston, New Jersey, Nova York, né? Filadélfia, Miami, Atlanta, Charlotte, Orlando, tem um fuso horário melhor, e nessas cidades é que provavelmente seria jogado o torneio, a Copa do Mundo de Clubes. Só que isso não foi anunciado ainda. Não tem sede, não tem patrocinador, não tem contrato de TV vendido, estão abrindo concorrência agora. E aí a gente volta para o nosso lado aqui do Fluminense, depois de toda essa explanação e que eu fiz aqui, porque é um conteúdo que eu não achei. Eu não achei esse resumão total. Então você, torcedor do Palmeiras, do Flamengo, que de repente está vindo assistir aqui, ou de algum outro time que está na Libertadores na esperança de ganhar, eu vou trazer uma visão que é do Fluminense, mas que pode ser tua também. Vai ser ótimo pro Fluminense jogar esse torneio de qualquer maneira. De qualquer maneira. Esse torneio vai ser ótimo pro Fluminense. A gente acabou de achar ótimo pro Fluminense um torneio do final do ano passado, em que era muito menor do que qualquer maneira que seja esse torneio de 32 clubes no ano que vem. O Super Mundial, de qualquer maneira, ele é maior do que o Mundial de Clubes do final do ano. Só que sem a grana prevista, a gente tem que considerar algumas coisas. Primeiro, todas as projeções financeiras de 2025 ficam sob alerta. Qualquer gasto, qualquer negligência que está sendo feita em 2024, com o argumento de que em 2025 tem a grana do Super Mundial para resolver, está sob alerta. Ainda mais a gente que está falando sobre rebaixamento. E eu já vi muita gente falando, a grana do Super Mundial não cobre um rebaixamento? E a resposta minha é sempre, não sei. Porque eu não sei o quanto de gastos eles já projetaram para o ano que vem com esse monte de contrato de 2 e 3 anos de jogadores, rescisões e etc. E qual vai ser a grana do Super Mundial? Ela cobre? Se a gente estiver falando de 20 milhões de dólares ou euros lá que o Carlo Ancelotti falou, essa grana é praticamente a grana de uma Série A de Brasileirão.
Então, se a gente cair, a gente fica na mesma. Esse torneio só serviu para salvar a gente. E se for menos? Enfim. Segunda coisa, os europeus podem não aderir à competição e ela ficar esvaziada. E aí, sem patrocinador, sem contrato de transmissão de TV, esse valor reduzir ainda mais. Novamente, continuaria sendo gigante. Mas tem esse risco. E terceiro, virar um torneio de verão. A Florida Cup versão FIFA. Né? E não uma competição séria. Seria um abalo muito mais para o nosso ego e tal de estar jogando do que necessariamente um abalo geral. Mas temos que ficar de olho. Se você gostou, se você assistiu até aqui, cara, e não gostou, desculpa, tu é maluco. Então, pô, deixa um like aqui embaixo, né? Você gostou do vídeo, você assistiu 20 minutos de vídeo. Deixa o like aqui, se inscreve aqui no canal, porque o objetivo, como eu falei, os links que eu usei para poder fazer, enfim, teve muita coisa que eu também peguei ali de informações cruzadas, né? Mas eu vou deixar aqui na descrição alguns links para você dar uma lida nas matérias. Tem algumas matérias que estão em inglês, tem algumas que tem paywall, tal, mas enfim, tentei botar aqui embaixo também para vocês terem uma noção. Vão estar aqui e o objetivo desse vídeo era só fazer uma parada que eu não vi ninguém fazendo de nenhum clube, que era dar um panorama geral de que esse Super Mundial ele está sendo vendido de uma maneira diferente para o público nosso aqui e para o mercado e para o público europeu. Tamo junto, até a próxima, espero que tenham gostado do vídeo. Valeu!